Neste século anterior ao Espiritismo, um médico alemão chamado Franz Anton Mesmer, que nasceu em 1734 e desencarnou em 1815, que criou a ciência do magnetismo animal, fazendo uso de passes, que era a imposição de mãos, para, por meio de uma sintonia, incitar um processo natural da cura de seus pacientes. Procedimento semelhante também ocorreu com Hahnemann, criador da homeopatia, médico, nascido na França em 1755, que desencarnou em 1843, portanto, os dois desencarnaram antes do surgimento do Livro dos Espíritos, né? Que também, ao tomar conhecimento da teoria de Mesmer, adotou-a desde a edição de sua sexta obra fundamental, chamada de Organon, a Arte de Curar, aplicando também passes em seus pacientes e recomendando a utilização disso aos seus pupilos. Bom, o que ela difere dos agentes terapêuticos pela sua natureza? Porque ela utiliza uma força curativa pela vontade forte de uma pessoa bem-intencionada sobre, por exemplo, um doente, né? E por este contato, né, mesmo até uma certa distância, veja bem, pode fazer agir uma força vital do mesmerizador, quer dizer, do agente sadio, né, dotado deste sob o poder de outra pessoa dinamicamente. Hahnemann, por exemplo, utilizou esses recursos na medicina homeopática e, evidentemente, utilizando desses conhecimentos precursores, que, como Mesmer atendia clientes, descobriu um estado de consciência chamada de sono mesmérico ou crítico, depois sonambulismo provocado, em que o indivíduo, o sujeito, ganhar uma profunda ampliação de seus sentidos. Isto também se chama de sexto sentido ou lucidez sonambúlica. A homeopatia defende, pelo paradigma da autonomia, que é semelhante cura semelhante. E nós lembramos que Isaac Newton, um século anterior, em 1643, abordou esse tema falando sobre as vibrações da alma, falando do fluido espiritual e o traço entre o espírito, portanto, e a matéria. Mesmer deduziu dos fatos o princípio de que a vontade e o pensamento provocam vibrações de um agente gerador, gerando efeitos à distância, por meio de ondas do meio, que se espalham pelo espaço. Então, todos os fenômenos naturais, como a luz, o som, a eletricidade, o calor, todos seriam propagados por meio de uma vibração, nos diversos graus da fluidez que se significa do éter universal, tanto nos nervos como no cérebro. Então, a cura pelo magnetismo animal não se daria pela ação de uma substância, mas pela sintonia e concordância entre duas vontades, a do magnetizador e a do paciente. A teoria da vontade é o laço fundamental entre as duas ciências, o magnetismo animal e o espiritismo, segundo Allan Kardec. E é preciso que se diga que o espiritismo sem a ciência do magnetismo animal fica incompleto, como também o contrário é verdadeiro. Isso, portanto, derruba algumas ideias de espiritistas e, não compreendendo e conhecendo a observação que deu origem à doutrina dos espíritos, costuma criticar certas informações como estas a respeito do magnetismo, que é algo fundamental para o entendimento da cura e para o entendimento da harmonia da alma. Então, para explicar de uma forma melhor
é necessário a existência da alma e das leis que regem suas relações com a matéria. Por exemplo, passe em posições das mãos não é meramente uma questão mecânica, é muito mais do que isto. É, na verdade, uma sintonia, é uma relação entre as leis da natureza, e eu me refiro às leis divinas, com a alma, que é a presença, a alma significa espírito encarnado. E o perispírito, que é a fisiologia espiritual, está no perispírito, é fundamental. Vamos dar um exemplo, que é muito comum para aqueles que acompanham pessoas que sofreram acidentes de trânsito, motociclista principalmente. Alguém amputa a perna e ele continua, depois de amputada a perna, sentindo a dor no calcanhar. Como é que se explica isso? É o fluido animal que se acumula na parte preservada, que seria da perna. Então, Lavoisier explica, como sempre, o grande Lavoisier, a sensação de calor e frio pelo fluido calórico e pelo fluido luminoso que gera, portanto, a luz. Einstein definiu a passagem de calor de um corpo para o outro. E ainda mais, Mesmer disse, é preciso admitir a existência de um fluido universal, que é um conjunto de todas as séries da matéria, dividido pelos movimentos internos, que é o movimento das partículas entre si. Seria, portanto, na teoria de Mesmer, uma união entre os fenômenos do mundo físico e moral. A expressão moral é muito importante, por um agente gerador observado nos espíritos superiores na sua pátria, na espiritualidade. Então, é, na verdade, o elemento material basilar, desde sua condição de maior densidade, que é a matéria observável, até as condições rarefeitas dos mundos espirituais. Eu quero dizer para vocês, portanto, eu sou um profissional que milito na medicina laboratorial há mais de 52 anos. Eu quero dizer para vocês que é preciso nós termos a prudência, a cautela, mas temos a sensibilidade. Nós já dissemos que o conhecimento, ele é importante, mas o conhecimento sem a capacidade de sensibilidade, ela não alcança os objetivos a que se propõe. Então, nós estamos falando aqui da matéria observável, da matéria tangenciada, da matéria que se toca, mas precisamos ter em mente a realidade das condições que existem de energias rarefeitas nos mundos espirituais.